qualquer previsão de um campeonato do nível, da intensidade de um Brasileirão antes da 15ª rodada é leviandade. Não há como ter um prognóstico. A gente pode falar sobre o que está acontecendo atualmente, mas a diferença de pontos, para começar, tabela pouco significa, porque com uma vitória o clube chega quase à cobertura, com uma derrota desce lá para o porão. O que a gente tem comentado agora é o futebol apresentado e também a sequência, se está tendo evolução, involução ou a coisa estagnou. E em todos os sentidos, se olharmos os clubes gaúchos, olha, qualquer torcedor de futebol do Rio Grande do Sul, se tivesse opção, iria pedir para pagar tudo e começar do zero, porque do jeito que tá muito feio e com aquela desconfiança que ainda pode piorar. Hora de nos despirmos da rivalidade provinciana, sentando no sofá para falar sem paixões sobre o futebol gaúcho. Pobre futebol gaúcho, que em 2025 segue sua via crucis, fruto de desmandos administrativos. Entre os grandes da dupla Grenal, incompetência, amadorismo ou independente do motivo, fazendo que a gente testemunhe a desastrosa situação dos outrora grandes representantes do futebol dos Pampas. E com relação aos clubes do interior, o descaso absoluto e a falta de apoio de uma federação que não serve para absolutamente nada. Ou na Série B, não temos representantes. Temos sim na Série C e D. Principalmente na 4ª divisão, o abandono é absoluto. Os nossos representantes, se conseguirem algum resultado a ser comemorado, será por esforço próprio. Na Série C, infelizmente, a gente testemunha a mesma situação. Nossos clubes das divisões menores sendo esmagados por corporações que estão adquirindo clubes pequenos e por atuações, digamos assim, pouco ortodoxas de determinadas arbitragens. Agora na Série A a situação dos clubes longe de estar diferente. O Juventude, com todo respeito, todo o carinho que tenho pela equipe, pelo clube de Caxias, os jaconeiros hoje apenas mostram uma tragédia anunciada. O clube com uma arrecadação muito menor do que os outros que disputam a Série A, está fazendo o que pode, graças a seus recursos e esforços. A Federação Gaúcha nada faz por ele. Mas é claro, desde o início a gente percebia que tinha um time bem treinado, bem ajustado, que é um clube organizado dentro das suas dimensões, mas que o elenco é modesto, não tem peças de reposição, não há nem como contratar ou manter salários, e a sua luta é para se manter na Série A, e é um objetivo difícil de alcançar. O time começou empolgando com algumas boas atuações dentro de casa, no início da competição, que é o normal, o Brasileirão é uma maratona. Então o time pronto, empolgado, com a torcida ajudando, começa a competição, mas aos poucos vem lesão, vem suspensão, vem problemas internos que acontecem em todos os clubes, e aí a falta de elenco pesa. Vamos torcer que o Juventude consiga se manter na elite e comemorar cada ponto ganho, porque esse ponto virá com muito esforço, muita garra. É claro que o time de Caxias, de repente terá uma grande atuação, que irá empolgar, irá vencer um time de ponta, normal. Mas apenas se configura um bom time, a gente ganha jogos. Mas para sonhar mais alto, precisa de um elenco. E, infelizmente, é algo que o Juventude não tem condições de manter. Já o Inter, o Inter entra claramente numa descendente também comentada, a Sofá tem avisado. Temos levado pedradas de todos os lados, porque não ficamos em cima do muro
Acompanhamos os clubes de perto e sabemos o que acontece. Mas, principalmente os torcedores colorados que não admitem críticas ao seu clube e time, nós somos alvos preferidos. Mas com relação a esses ataques, eu vou abrir um parênteses e pedir para que você assista. Não pule a sequência que vem a seguir. Ela é rápida e deixa clara a nossa situação e o quanto também é difícil para nós seguir na nossa caminhada. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo Sofá de Pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de Pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome Sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de Pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Mas voltando ao Inter, foi o que falamos de Roger. Não é algo que a gente afirma, é o currículo do treinador. Primeiro, é um cara excepcional, que qualquer um que conheça, eu não tive ainda a oportunidade de conversar pessoalmente com ele, mas ele é, digamos assim, apaixonante, a gente gosta dele. Ele é um cara bom, um cara trabalhador, é um cara estudioso, é um cara dedicado, é um cara humilde. E é um bom técnico. Mas não sei se por característica ou limitação, o seu trabalho tem prazo de validade. Não é uma surpresa, porque ele entra sempre, ele pega clubes com grandes problemas de vestiário. Clubes com um histórico recente de resultados abaixo do esperado. Aí se apresenta com o seu conhecimento, com o seu nome, porque ele é um nome respeitado no futebol, devido à sua história como jogador. Conhece o idioma dos atletas, logo conquista os seus comandados, que compram a sua ideia. E a sua ideia de jogo é muito boa, é revolucionária, depende de dedicação, de entrega, todos marcando, todos defendendo. Aí de repente os jogadores sentem que tem realmente algo para defender. Saem daquela zona de conforto, daquele desânimo, e Roger chegando. Os times que ele comanda saem da zona da pasmaceira, do ostracismo absoluto, para empolgar. Mas o tempo vai passando e os adversários vão conhecendo o estilo de jogo de Roger. Aí aprendem a marcar. Nesse momento, parece que ele não tem alternativas. E os resultados começam a cair. Aquela confiança, aquela euforia inicial também despenca. E ele acaba saindo do clube pela porta dos fundos sem nada a ganhar, com tudo aquilo que realizou sendo esquecido, porque o que fica é a última impressão. E é o que está acontecendo no Inter. O Inter ainda é muito suor, muita dedicação, mas futebol, chances criadas, aquela certeza que o gol vai sair a qualquer momento já não existe mais. Tem vivido de bolas paradas, tem vivido da Alan Patrick dependência e tem conquistado alguns pontos graças à arbitragem. Isso é fato. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Só vou dizer que na estreia da Copa do Brasil foi um fiasco contra o Maracanã. Quem assistiu sabe do que eu estou falando. Na Libertadores vai enfrentar agora Nacional do Uruguai dentro do Centenário empolgado.
será sim um grande desafio. Se conseguir sair com o resultado, perfeito. Mas olha, a missão é complicada e a derrota chegando o deixará em último lugar no grupo, tendo que decidir a sua sobrevivência, não na Libertadores apenas, mas numa competição continental, porque corre o risco até de ficar fora da Sul-Americana contra o Bahia, que, convenhamos, não é uma tarefa fácil. E no Brasileirão acontece um fenômeno, não é? Aquela coisa que a matemática não consegue entender. Poxa, o Grêmio está lutando para não cair porque tem só 9 pontos. Já o Internacional é grande candidato ao título porque já conquistou 9 pontos. É incrível, né? É incrível. Mas tirando esse lado, o Inter vai enfrentar não só o Botafogo, mas ele enfrentará uma crise que começa a rondar o Beira-Rio. Ele enfrentará o atual campeão brasileiro que precisa se recuperar. Ele enfrentará a tensão psíquica e física, tendo que dar tudo desse jogo, mas com a cabeça na decisão na Libertadores. E também terá de encarar uma partida que não terá apoio da arbitragem, porque isso nós já deixamos claro. A CBF hoje tem 3 tchutchuquinhas na ordem: Flamengo no topo, depois Corinthians, em terceiro Internacional. Então, quando enfrentar Corinthians e Rubro Negro, os colorados sabem que não terão a dúvida e o erro de arbitragem em seu favor. Só que tem 2 clubes poderosos que a CBF não mexe, porque sabe que ali tem administrações não só com o dinheiro, mas também com um profissionalismo que é bom não desafiar. Estou falando de Palmeiras e Botafogo. Então, ao encarar o Estrela Solitária, o Internacional vai ciente que terá grandes desafios para vencer. E se caso não vença, bom, além de deixar a dúvida sobre a realidade do seu time, irá aumentar ainda a certeza que o prazo de validade de Roger Machado está vencido e que daqui por diante a queda vertiginosa será uma consequência natural. E para terminar, o Grêmio. Bom, o Grêmio já se falou tudo. O Grêmio é um livro aberto com um texto horroroso, uma história de mau gosto. O Grêmio vem errado desde que começou esse falido mandato de Alberto Guerra. É um erro em cima de outro. Então, o Grêmio, em 2024, esteve prestes a voltar para a segunda divisão, conseguiu um gauchão, graças ao Internacional de Cudê, que estava arrasado, destruído. Foi mal na Copa do Brasil. Enfim, foi mal em tudo que disputou. Mas tinha à frente o grande Renato Portaluppi, que fazia uma cagada em cima de outra. Todo mundo dizia que o cara tinha que sair, respirar outros ares e deixar o Grêmio respirar também, mas Guerra manteve o cara. E no final do ano, ele saiu por livre e espontânea pressão, mesmo contra a vontade do presidente, e deixou de herança um vestiário destruído. Aí Guerra levou 300 anos para encontrar um treinador. Contratou o Quinteiro, que chegou e não entendeu o que era o futebol gaúcho, chegou no estilo argentino, europeu, não conversa com o jogador, não dá nem bom dia, vai ali de manhã, cumpre o seu horário, treina, vai embora sem falar com ninguém. Na hora do jogo escala quem ele achar que deva escalar e diz: eu quero que você jogue assim, 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 e acha que atleta de futebol é uma máquina, é uma peça que a gente programa e obedece. E não foi assim. Sabe, criou um time alegrinho, cheio, com 2 pontas abertos, um atacante no meio totalmente perdido entre os zagueiros, flechas que corriam com a bola sem ter os arcos para lançar, porque para colocar um ponto a mais ele tirou um homem do meio campo e, logicamente, quem perde o meio campo perde a partida. Então tínhamos um Grêmio improdutivo no ataque, um Grêmio totalmente exposto no sistema defensivo e um meio campo perdido com 3 jogadores, a maioria volantes, com dificuldades de marcar devido à perda quantitativa no setor, e dificuldades maiores ainda
de serem aqueles que verticalizariam e chegariam a bola, fariam a bola chegar para os atacantes, o que sabidamente não é a deles. Esse era o Grêmio. Sem contar com a teimosia dos cascudos, Fábio, Rodrigo Caio, King Naldo. Então o Grêmio de Quinteiros, além de não ter um bom relacionamento no vestiário, tinha um elenco fraco que precisava completar. A guerra demorou séculos e trouxe apenas ex-jogadores em atividade a preço de liquidação, mas com salários altos. Cuéllar estava há anos num futebol que o calendário é férias comparado à maratona brasileira, e mesmo assim o seu corpo não resistia, vivia lesionado. Agora imagine, chegou aqui no ritmo, na intensidade do nosso futebol, o cara não aguenta, ele não aguenta mais, o seu corpo acabou. Aí tem o tal do Natan, um cara que já mostrou que não quer mais jogar bola, ele está esperando terminar esse contrato com o Grêmio, que está ganhando uma fortuna. Eu não sei quem foi o retardado que fez um contrato de 5 anos com um cara desse, e se mandar embora terá que pagar a multa contratual. Aí outros times mostraram interesse por ele, mas ele não quer sair, e se ele sair vai ganhar metade do que ganha no Grêmio. E sair por quê se o salário está garantido? Tem um Pavon que teve a sua fase, mas sofreu lesão, passou por uma situação difícil e nunca mais foi o Pavon da seleção argentina quando ele iniciou a carreira. Fracassou no Atlético e veio para o Grêmio. E é o que é, não tem mais o que dar. Aí o Grêmio além de contratar mal, contratou errado. Os grandes destaques do tricolor hoje são o Amuso e o Kiki Oliveira. Os dois na mesma posição. Em compensação, a gente não tem um lateral direito confiável. Os zagueiros, então, nem falar. O Jefferson foi mal por onde passou, mas o Grêmio queria. Sabe aquela história de transformar o Grêmio numa UTI que vai recuperar jogadores acabados em outros clubes? Pelo amor de Deus, às vezes dá certo. A gente compra um cara desacreditado, barato, ele vem por centavos. E aqui no Grêmio se encaixa, já vimos alguns casos, com certeza, não só na época do Felipão. Atualmente, tem acontecido, mas muito pouco. O Grêmio não pode mais pegar refúgio de mercado, porque o seu time se transformou num refúgio. Sabe, com todo respeito a Edenilson, não dá mais. Edenilson, tudo bem, é uma liderança, é um cara que faz parte para compor elenco, mas Edenilson sendo solução. Então, num time que Edenilson é solução, algo está errado. Não dá mais para insistir com certos jogadores. Cristaldo parou de jogar futebol. E aí? É uma questão pessoal do jogador? É uma má fase que dura muito tempo? É uma vontade de ir embora? É falta de tesão? Tem que mudar de ares? Está sendo mal escalado? E daí? O que é? Tem que ver, porque se não encaixar, não pode mais insistir. Ele foi bem numa temporada, mas numa temporada que o Grêmio era outro. Ele tinha com quem jogar. E hoje não. Hoje ele tem que ser a solução. Então é complicado. A gente poderia ficar aqui falando peça por peça, mas o problema é o conjunto. Aí chegou o Mano Menezes, até deu uma cara pro time, ele está montando. Eu acredito que o Mano, quando os jogadores entenderem o que ele quer, o que ele entende como futebol, montará um time compacto e que irá jogar para não perder. Será uma campanha assim de empolgar? Claro que não. Mas pelo menos não vai cair. Ficar ali na zona da pasmaceira, talvez conseguir outra classificação para a Sul-Americana. E ainda nesse sentido vem uma esperança remota. Em Copas, por ser jogo mata-mata, vai que o time se acerta, consegue se segurar. Sabe aquela coisa assim? Um 0-0 fora, um meio a 0 em casa, está classificado. Um 0-0 fora, um 0-0 em casa, de repente vai para os pênaltis, Volpe apronta, está classificado, quando vê está na final. Pode acontecer. Mas é difícil. É difícil porque está tudo errado. O Grêmio agora não está se reconstruindo, não. O Grêmio está lambendo as feridas para, com o que tem, que é pouco, conseguir chegar no final do ano sem uma grande catástrofe. Se der para conseguir algo melhor, ótimo. Se não, tá bom também. E é isso. Então o Grêmio tem que empurrar a temporada 25 com a barriga e começar
a tratar seu departamento de futebol com seriedade e profissionalismo. Então, para que isso aconteça, certamente, o presidente terá que ser outro. Agora, na partida contra o Bragantino, o primeiro tempo foi horroroso, foi o Grêmio de sempre, mas no segundo tempo, com as modificações, o time se acertou, mostrou o volume e futebol não tem mérito, né? Não tem justiça. Futebol é gol marcado, acabou. Mas ele poderia ter, sim, saído com os 3 pontos. O que aconteceu? Bom, primeiro o que aconteceu é que mais uma vez se confirmou o tabu. O Grêmio não ganha do Bragantino. Eu não lembro da última vez que o Tricolor ganhou alguma partida contra o time de Bragança. É incrível. E os resultados são assim construídos de uma forma... Bom, o último jogo na Arena, o Grêmio vencia de 3-2, um jogo louco, chuva que Deus mandava, o Bragantino dominando. Sabe, uma bola sobra para aquele bendito Diogo Barbosa, outra invenção de Renato Portaluppi, que ele teimou direto. Era só o cara chutar a bola pro mato, que era jogo de campeonato, era campo encharcado. Não, ele quis dominar, perdeu, o Bragantino no último minuto foi lá e empatou. E ontem aconteceu a mesma coisa, o Grêmio ganhando, bem, num balão para dentro da área, mais uma vez no setor de Gemerson, um atleta livre. Isidro Pita, que é um atacante, sabe fazer gol, empatou. Ah, foi triste? Foi triste para o gremista, foi triste, foi um choque. Mas a vida continua, pelo menos não perdeu, somou mais um ponto. Com um pouco de sorte, com os resultados paralelos, não cai para o Z4, pelo menos nessa rodada. Tá tranquilo? Não tá. Mas é um Grêmio que está ganhando pontos, é um Grêmio que está gatinhando, devagar, quase parando, mas está indo, diferente do Grêmio de Quinteiros, onde era saco de pancada. Aí o que esperar daqui por diante? Bom, tem uma Copa de Clubes aí que a FIFA inventou. Vai ter um intervalo que o Mano vai poder trabalhar o time para um segundo semestre. Então, é se arrastar. Não se afastar muito da zona da pasmaceira ali, da zona intermediária. Evitar cair lá para as últimas posições, de onde quando cai não entra mais. Pensando num segundo semestre, desde que venham contratações de jogadores que cheguem para serem titulares, para resolverem, que estiverem em boa fase dos seus clubes e o Grêmio traz como reforço. E não essas curvas de rio, essas sobras de mercado que o senhor Guerra tem trazido apenas para aumentar a folha de pagamento e fazer crescer o giro do departamento médico.